Fala galera, beleza? Eu sou o JC e seja bem-vindo a mais um vídeo. E é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo aqui ensinando para vocês como a gente faz para instalar um SSD. Então, recentemente eu adquiri esse SSD aqui, ó, ele chegou hoje no dia que eu tô gravando esse vídeo. Então, é um SSD da Alexa, modelo NS100 de 128 GB de capacidade, tá? Esse SSD aqui, ele tem 2.5 polegadas e a conexão de 6 GB. Então, ele é para SATA 3. Caso o seu computador seja SATA 2, no caso a sua placa-mãe, que só atinge até 3 GB de memória, ele vai funcionar, mas com uma velocidade um pouco menor. Esse aqui diz que consegue atingir uma velocidade de até 520 megabytes, então a gente vai testar isso aqui também. Vamos fazer alguns testes após a instalação. Eu vou usar ele para colocar o sistema operacional, então vou deixar o Windows, alguns programas que eu uso, programas para edição de vídeo e outras coisas, e tudo que eu não usar como programa principal vai ficar no meu HD que eu já utilizo no PC, vou deixar ele como secundário. Então agora eu vou fazer a instalação, vou mostrar para vocês aqui a instalação dele dentro do gabinete, vou explicar direitinho, depois eu vou mostrar a instalação do Windows nele, e aí a gente vai fazer alguns testes e vamos ver qual é a capacidade dele comparada com o HD que eu estou usando atualmente. Bom pessoal, agora vamos começar fazendo o unboxing aqui do SSD, depois eu vou mostrar o processo de instalação dele dentro do gabinete, e aí depois eu vou mostrar como a gente faz para configurar ele direitinho para poder usar ele como o disco principal para iniciar o Windows. Então, ele chegou hoje aqui, eu recebi, então tá na embalagem aqui. Eu abri as fitinhas aqui do lado já para facilitar, ele tinha duas fitinhas nessa borda. A caixa deles, como vocês podem ver, é bem simples, ó, vem apenas o SSD, uma caixinha pequena, tá dando um pouco de reflexo, mas aqui tem algumas informações, ó. 2.5 polegadas, SATA 6 GB SSD, capacidade de 128 GB. Aqui atrás a gente tem algumas instruções falando do modelo aqui nessa etiqueta, algumas instruções em alguns idiomas aqui, mais algumas coisas no final. Aqui é uma informação importante, ó. Tá mostrando aqui, vamos ver se vai dar para focar. Esse número 3 aqui, ó, é a respeito da garantia, tá? Esse SSD tem 3 anos de garantia, então tem uma garantia muito boa. A maioria dos que tem no mercado é 1 ano, então até de outras marcas que é um pouco mais caro do que esse aqui. Esse aqui tá dando 3 anos de garantia. Então bora abrir aqui, eu já deixei aberto, fica mais fácil. Então a gente abre aqui a caixinha e vamos tirar aqui o que vem. Então aqui a gente já tem o SSD. Na caixinha não tem mais nada aqui. O manual saiu aqui atrás, ó. Então, aqui a gente tem um manualzinho básico. Tem apenas algumas... tem apenas alguns avisos, algumas precauções que você tem que tomar, né? Tem vários idiomas, incluindo português, tá aqui PT. Tem até japonês. Tem vários idiomas aí. Enfim, tem algumas precauções aqui para você que não sabe muito bem como manusear um SSD. Não é muito difícil, mas eles têm que mandar esse tipo de coisa aqui, né? Porque se tiver problema, eles vão ter avisado a pessoa. Então vamos deixar a caixa aqui de lado e vamos ver o SSD. Ele vem numa proteçãozinha plástica aqui, ó. Então ele não vem cabo, nada disso. Então o cabo SATA de dados você vai ter que usar, você vai ter que comprar por fora, tá? Para usar, porque não vem, só vem o SSD mesmo. Então vamos tirar ele por aqui, ó. Soltei ele aqui. E aqui está o SSD, ó, Alexa Solid State Drive. É um SSD bem bonito, ele tem um material aqui bem legal, a consistência, um metal meio, não é muito liso. Aqui na parte de trás a gente tem algumas especificações, ó, deixa eu ver se vai dar para focar aqui. Aí, ó, Alexa 2.5 polegadas NS100, que é o modelo. Códigos de barras aqui, né? Mais algumas coisas que não vai dar para focar porque a câmera não quer ajudar, mas está dizendo aqui a capacidade de 128 GB, do jeito que eu falei para vocês. Nessa parte aqui a gente tem os dois conectores, ó. Então esse conector menor aqui é o SATA de dados e esse maior é o conector SATA de energia, tá? Para você que não conhece. Basicamente esse aqui é o SSD, ele é bem leve, muito leve mesmo, para você ter noção. Ele diz que tem aproximadamente 50 gramas, então deixa eu ver. Ele é bem mais leve do que o mouse, então esse meu mouse aqui ele não é muito pesado, ele é de plástico, não é de metal nem nada. Mas esse SSD ainda ele é bem mais leve, então ele é plástico aqui, parece um metal, mas na verdade é plástico. É bem levinho e parece ser de uma boa qualidade mesmo. Para usar ele aqui eu tive que conseguir um cabinho SATA, né? Então eu peguei um desses cabos aqui, que foi um dos que veio com a minha placa-mãe, que eu ainda estava com ele guardado quando eu comprei. Então eu vou usar esse cabo aqui para fazer as conexões dele. E agora a gente vai fazer a instalação dele dentro do PC. Eu vou mostrar para vocês aí todo o processo, tá?
mostrar como é que você faz para instalar ele exatamente da forma correta e depois a gente vai fazer a instalação do sistema operacional, tá? E outra coisa, para você que tem dúvida de como prende o SSD, ó, ele tem algumas furações aqui nas laterais, tanto nessa lateral quanto nessa, como ele também tem 4 furos nessa parte de baixo aqui, porque em alguns lugares você prende o SSD dessa forma. Em outros lugares você pode prender ele dessa forma aqui, pelas laterais. Depende de como vai ser o suporte que você vai ter no seu gabinete, tá? Então ele já vem com todas essas opções aí. Os parafusos também não vêm junto, então basicamente só vem o SSD e o manual na caixa. Você vai ter que conseguir os 4 parafusinhos. Se você tem uma placa-mãe, provavelmente você vai ter algum parafuso sobrando que vai dar aqui, nesse encaixe. Não coloca um parafuso que seja muito apertado, tem que colocar na medida correta para não ter nenhum problema de danificar a conexão dos parafusos aqui, tá? E aí vai ser simples de instalar, vou mostrar para vocês. E agora vamos partir para o processo prático aqui e depois eu vou mostrar a vocês como é que faz para instalar o sistema, tudo direitinho no SSD. Bom pessoal, o que eu estou fazendo aqui? Já que eu vou instalar o HD, o SSD no caso, eu resolvi fazer uma manutenção, então desmontei o computador inteiro aqui, tirei tudo. Aqui é a frente do meu gabinete, então ele está sem a parte da frente, porque eu retirei todas as proteções para poder deixar bem limpo. E o meu HD, ele vai ficar nessa posição aqui, ó. Nessa baia aqui, por dentro, vocês podem ver aqui na parte de baixo, tá bem sujo, ainda vou limpar. É onde fica o HD, então ele fica aqui dentro. E vocês estão vendo que tem esses suportezinhos na parte superior aqui e 2 do outro lado ali. Por quê? Esses suportezinhos aqui, eles são compatíveis com esses furos da lateral aqui do SSD, ó. 2 aqui e mais 2 desse lado aqui, tá bem? Então o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar o meu SSD aqui, vou encaixar ele entre essas baias aqui, ó. Entre as baiazinhas de metal. E assim que ele tiver encaixado ali entre as baias de metal, ó, os furos ficam correspondentes aqui, ó. Cada furo a um correspondente no SSD. Então eu vou prender ele aqui, colocar ele nessa posição com as saídas para trás e os cabos dele vão sair por aqui. E a partir daqui eu faço o gerenciamento de cabos, tudo no fundo do gabinete. Bom galera, agora que a gente instalou o SSD aqui, como eu mostrei para vocês dentro do gabinete, agora a gente tem que adicionar essa unidade ao nosso computador, para ele entender que tem um disco ali e você poder criar aquela unidade. Então vamos lá, a primeira coisa que você vai fazer aqui é que você vai vir e vai pesquisar pela palavra partição. Você poderia colocar gerenciador de disco, mas se você escrever partição ou partições, como aparece ali, ó, já está. Criar e formatar partições do disco rígido. Você dá um Enter ali. Ele vai abrir essa opção. Como ele identificou que o meu SSD ainda não está configurado, então ele está me dando essa opção aqui, ó, inicializar disco. Você deve inicializar um disco para que o gerenciador de discos lógicos possa acessá-lo. Então no caso aqui, o meu disco desconhecido é o disco 0, que ele tem aqui, ó, 119 GB. A embalagem de 128, mas como a gente sabe, a quantidade de memória sempre é um pouco menor do que o que vem na embalagem. Aqui ele tem 2 registros para você fazer, uma coisa que você tem que escolher para você poder começar a usar o seu SSD. Primeira coisa, use o estilo de partição a seguir para os discos selecionados. Você vai ter MBR e GPT. MBR é o jeito que discos antigos, ou discos um pouco mais antigos, ou mais simples como HDs, são configurados. Então se você for colocar um HD, você coloca em MBR. Se você for colocar um SSD, você coloca em GPT. GPT você consegue fazer partições com SSDs de capacidades maiores, então fica mais fácil para SSDs de 1TB, 2TB, depende do que você for fazer. É mais fácil para você recuperar dados também e fica mais simples para o computador entender. Então sistemas mais novos você coloca GPT, sistemas mais antigos você coloca em MBR, tá? Se vocês quiserem saber um pouco mais, dá uma pesquisada a respeito, não é difícil vocês acharem informações sobre isso. Não é o foco do vídeo, então é por isso que eu não vou aprofundar muito nisso aqui. No caso eu vou deixar o meu aqui em GPT, que é tabela de partição GUID, então clique em OK. Beleza, ele criou o meu disco aqui. Só que tem uma coisa, se eu vier aqui no meu gerenciador e vier em meu computador aqui, o que acontece? Eu não tenho uma terceira partição. Por quê? Essas duas partições que vocês estão vendo aqui, disco local e diversão, são o meu HD que eu particionei em 2. Então o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que criar um novo volume. Então vamos voltar aqui na janela de gerenciador de disco. Você vai clicar sobre esse aqui que está preto, ó, como não alocado. Vai clicar com o botão direito, vai vir em novo volume simples, vai clicar aqui novamente. Nessa janela aqui você clica em avançar, aqui ele vai dar o tamanho do disco, então ele está mostrando ali para você, que é o tamanho total que você vai criar. Se você quiser dividir em 2, você diminui esse tamanho e vai ficar 2 partições e você faz o processo 2 vezes. Como eu quero que o SSD fique numa capacidade única, então eu vou deixar com a capacidade total ali do jeito que está no sistema. Clique em avançar novamente.
Aqui ele vai pedir para eu atribuir uma letra. A letra D, eu vou deixar a letra D padrão, não tem problema nenhum, tá? Então, vou atribuir essa letra aqui, clico em avançar, e nessa janela aqui tem uma parte que é bem importante. Então aqui, ó, formatar este volume com as seguintes configurações. Para você colocar o sistema operacional, você coloca em NTFS, tá? Ele tem NTFS e EXFAT. Deixe em NTFS isso aqui, tamanho da unidade de alocação, você pode deixar padrão, a não ser que você queira usar, se você entender bastante disso aqui, quiser usar um valor diferente por algum motivo, você usa. Se não, pode deixar padrão que não vai ter nenhum problema. E aqui embaixo a gente vai ter rótulo do volume. Eu vou tirar esse nome novo volume e vou colocar Lexar. Pronto. O nome e o modelo do SSD para eu saber exatamente o que eu estou fazendo. Deixa marcado aqui em executar uma formatação rápida, clica em avançar, aqui ele vai dar as configurações que você colocou, você clica em concluir, rapidinho ele formatou e ele já identificou. Então agora que a gente volta aqui na nossa aba do computador, a gente vai ter uma terceira partição. Olha aqui como vocês podem ver, ó. Agora a gente tem um SSD Lexar NS100, que foi o nome que eu dei para o meu arquivo, para minha partição. Então tá aqui, ó, ela tá livre, não tem nenhum arquivo dentro dela, então ela tá completamente vazia. E aqui ainda estão as minhas outras duas partições, o meu disco principal que está aqui em vermelho, que está quase cheio, e a minha partição que eu estava usando como secundária, que ainda tem algum espaço livre. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou preparar uma ISO do Windows, porque eu vou instalar o Windows nesse SSD aqui para deixar ele como primário, e o meu HD que estava sendo usado como primário agora vai servir como armazenamento secundário, então para colocar arquivos e coisas do tipo, porque eles são mais lentos. Mas antes disso, vamos fazer um testezinho básico aqui para mostrar a diferença para vocês entre um disco e outro. Então eu vou fechar isso aqui, vou fechar isso também. Eu baixei aqui o Crystal Disk Mark, então eu vou executar o Disk Mark 64, que é para a versão do meu sistema. Vou deixar ele executando aqui rapidinho. Vou escolher o meu disco aqui, ó. Aqui ele me dá algumas opções, tá vendo? Eu posso escolher o disco D, que é o Lexar, o SSD ou o HD. Primeiro eu vou fazer um teste no HD, eu vou passar acelerado para não demorar, porque demora um pouquinho às vezes. Então eu vou selecionar o meu disco C, deixar os testes aqui como padrão, do jeito que vem, 1 GB, 5 gravações de arquivo, tudo do jeito que tá, e em megabytes por segundo. Eu vou fazer isso aqui, deixar ele gravar e depois eu vou mostrar para vocês a diferença de velocidade entre o HD e o SSD. Bom pessoal, agora a gente terminou aqui o teste de leitura e de escrita do HD, ó. Como vocês podem ver aqui a velocidade dele. Então eu vou deixar o teste de leitura do HD aqui, e agora a gente vai fazer o mesmo teste com as mesmas condições no SSD para a gente ver a diferença, tá? Então vamos colocar aqui, configurar o nosso SSD, ó, 119 GB, disco D, e vamos começar aqui a fazer o teste novamente agora no Lexar NS100. Bom pessoal, terminou o teste aqui agora e como vocês podem ver a diferença entre o HD e o SSD é quase incomparável, né? Deu aqui 550 megabytes de leitura, sendo que na caixa do produto informa 520, então a gente conseguiu uma velocidade acima do que é informado, o que é muito bom. A maior velocidade de escrita dele deu 484 megas, então é extremamente rápido esse SSD. Em comparação com o HD, então nem se fala. Vou colocar os testes aí ao lado para vocês poderem ver a diferença. E é isso, né? Agora vocês puderam ver a diferença entre você ter um HD e um SSD no seu computador. Agora eu vou instalar o Windows no SSD, vou transformar ele no meu disco principal. Eu vou mostrar o processo para vocês aí. E assim que estiver pronto aqui eu volto para mostrar a velocidade que o computador está ligando com o SSD no lugar do HD. Bom pessoal, agora que a gente terminou de instalar o SSD, a gente precisa criar um pendrive bootável, que é para fazer a formatação e instalar o sistema nele. Então o que é que eu vou fazer? A gente vai vir aqui no navegador e você vai pesquisar simplesmente por ISO Windows 10, se você quiser o Windows 10 no caso. Vai aparecer esse primeiro site aqui, ó, da Microsoft.com oficial, então tem aqui, baixar a imagem de disco do Windows 10, arquivo ISO. Você clica aqui, abre esse site. Aqui dentro você tem duas opções, você pode atualizar o seu sistema, caso você esteja com a versão antiga do Windows 10 ou outra versão antiga do Windows, ou você pode baixar a ferramenta inteira para você ter a imagem ISO do zero.
No caso, o que eu vou fazer é baixar a imagem inteira, porque eu quero ter um arquivo novo para eu poder fazer a formatação com a nova versão do Windows que saiu. Então, baixar a ferramenta agora, vou selecionar aqui o lugar para salvar, ó. Vou colocar na área de trabalho mesmo, então vou deixar aqui como Media Creation Tool 2004, que é o nome da nova versão do Windows, né? Então eu vou deixar aqui, vou salvar esse executável. Já posso fechar meu navegador. Bom, agora que eu tenho aqui o arquivo, eu vou executar. Dá 2 cliques sobre ele. Espera ele abrir aqui. Aqui ele vai mostrar que está fazendo alguns preparativos, então a gente espera ele terminar essas partes aqui, até aparecer a opção de avançar aqui embaixo. Isso pode demorar um pouquinho, depende aí dos processos que estão rolando, então você espera aqui. Não precisa cancelar, vai rolar, às vezes demora um pouquinho mesmo isso. Bom, agora apareceu aqui a janela de termos de licença, né? Então tem um contrato inteiro aqui. Para prosseguir a gente tem que clicar em aceitar, então clique em aceitar, ele vai salvar mais algumas configurações aí do que você está fazendo. Bom, agora nessa janela aqui ele está dando para você duas opções. Você pode atualizar o seu computador, então se você estiver usando o próprio computador, se não for formatar, você deixa aqui em atualizar e clica em avançar, ele vai fazer os processos para você. No nosso caso a gente vai querer uma ISO para poder usar para formatar do zero, então vamos criar uma mídia de instalação aqui, ó. Aí ele está dando pendrive, DVD ou arquivo ISO para este computador. Clique em avançar. Aqui a gente vai usar, ele está dizendo as opções recomendadas, mas no caso eu quero editar para mostrar para vocês aqui. Então desmarque isso aqui, ó. O idioma eu vou colocar português Brasil, você pode colocar qualquer um aí. A edição Windows 10. E aqui você pode colocar 32 bits, 64 bits ou então os dois. Para você saber a versão do seu sistema, você vem aqui no canto esquerdo, vem com o botão direito do mouse, clica aqui, ó, e vem em sistema. Você vai abrir essa janela aqui do Windows. E aqui embaixo vai ter algumas informações. Aqui, ó, tipo de sistema, sistema baseado em 64 bits, processador baseado em x64. Então, se o seu for 32, vai estar 32 bits ali ou 86, eu não me lembro como ele mostra, mas se não tiver 64, ele vai ser 32, simples assim. Então, eu vou deixar essas configurações padrão aqui, eu vou baixar só a versão 64 bits, não vou usar para um computador 32. Clico em avançar aqui, aí ele vai me dar mais alguma opção aqui. Eu quero criar uma unidade flash ou eu quero criar um arquivo ISO. Para ter unidade flash, eu preciso de um pendrive com pelo menos 8 GB. Para ter um arquivo ISO, eu vou gravar ela direto no meu computador. Então, no caso, eu vou deixar aqui marcado como arquivo ISO. Clico em avançar. Ele está me perguntando aonde eu quero salvar esse arquivo, então eu vou deixar nessa partição aqui que eu sei que tem espaço suficiente para guardar isso. Então, deixa em salvar. E agora ele vai começar a fazer o download dessa imagem ISO para mim. Normalmente uma imagem do Windows ela tem cerca de 3 a 4 GB. Então ela demora um certo tempo, dependendo da sua internet aí. Então no meu caso aqui eu acho que vai demorar um pouquinho. Assim que terminar eu volto, mostro pra vocês como é que ficou. E aí eu mostro pra vocês também como criar já o pendrive bootável para você poder fazer a formatação do seu computador. Bom galera, agora ele terminou aqui de fazer a gravação da nossa imagem ISO. Ele tá mostrando que tá no disco E, Windows.ISO, então é esse o nome aqui. Ele tá perguntando se você quer gravar o arquivo ISO em um DVD. No caso, não, a gente vai usar para fazer um pendrive bootável, então essa opção aqui é desnecessária. Então eu vou clicar em concluir aqui, ó. Ele está fazendo uma limpezazinha rápida. E pronto, terminou aqui. Agora o que é que a gente vai fazer? Agora a gente vai vir aqui, ó. Vamos na partição que eu sei que tá, que é essa aqui. Então o nosso arquivo está aqui, ó, o Windows. Ele tem 3.7 GB ou 3.891 KB. Enfim, o tamanho que é alocado aí no sistema. E agora a gente vai precisar ter um programa específico para poder criar o pendrive bootável. Então você vai no seu navegador novamente aí e vai pesquisar por isso aqui que eu estou mostrando. Ó. Você vai pesquisar por Windows 7 USB DVD Download Tool, tá? Você vai clicar, fazer essa pesquisa aqui e vai abrir nesse site aqui da Microsoft, ó, microsoft.com. Então Windows USB DVD Download Tool Microsoft Store. Você clica aqui, abre esse link. Assim que você abrir aqui, ó, você vai estar nessa página. Você vai vir até aqui embaixo em Installation, aí aqui ó, Click to Open the Windows. Então você clica aqui, ele vai redirecionar você para a página desse arquivo. Aqui o que você vai fazer? Você vai vir em clicar em Download. Você pode trocar o idioma do programa, mas deixa em inglês, dá para entender o que você vai fazer aqui, é bem simples. Clicou em Download, então você vai pegar aqui ó, você tem algumas versões, cada um em um idioma. Então eu vou pegar aqui ó, o S, então eu vou clicar, 2.6 MB é bem baixinho o tamanho do arquivo, então é rápido. Muito rápido para baixar. Vou colocar na área de trabalho mesmo aqui, que não tem problema. Clico em salvar, beleza. O nosso arquivo já está aqui, ó, Windows 7 USB DVD Download Tool. Você dá 2 cliques para executar. Você vai instalar aqui, é bem rápido de instalar esse programa.
Next, clique em Install. Apenas espera aqui ele fazer a instalação. Aqui, assim que ele der o primeiro status aqui, ele já está praticamente instalado. Então não demora muito. Pronto, então ele está terminando aqui e está instalado. Clique em Finish aqui e agora a gente vai abrir esse programa. Dá 2 cliques. Eu vou dar permissão aqui para ele abrir. E agora a gente vai começar a fazer o que a gente precisa. No meu caso eu estou usando um pendrive de 32 GB para fazer o pendrive bootável, né? Você pode usar um de 16, se não me engano ainda dá para fazer, mas é melhor ter um pouco mais de folga na memória. Então você escolhe um de 32 que aí você não tem problema nenhum. Bom, assim que o programa abriu aqui, essa é a tela dele. Então no primeiro passo a gente vai escolher o nosso arquivo ISO. Bom, e nesse primeiro passo aqui agora você vai clicar em Browse. A gente vai pesquisar o nosso arquivo ISO, a gente sabe que está nessa partição aqui. A gente vai ver aqui o arquivo, ó, está aqui já, Windows, clique em abrir aqui, ele já está selecionado, você clica em Next. Então aqui você tem dois tipos de mídia que você pode usar, DVD ou USB Device. No caso eu vou usar USB, já que eu quero fazer um pendrive bootável, então clico em USB Device. Ele vai pedir para eu selecionar a minha unidade aqui, ó, ele já identificou o meu pendrive, que é exatamente essa unidade aqui, 26.8 GB, que é o que está livre, porque tem alguns arquivos. Então você seleciona o seu pendrive aqui, lembrando que na hora que você for transformar o seu pendrive em um pendrive bootável, ele já vai ser formatado, então tudo que tiver dentro vai ser apagado. Se tem alguma coisa é bom você fazer um backup. Aqui você clica em Begin Copying, aqui ele está avisando, ó, que tudo vai ser apagado do seu pendrive, está perguntando se você realmente quer continuar, então você clica aqui, Erase USB Device, clica em Sim aqui, e ele vai começar a criar a sua imagem bootável. Ele vai pegar a imagem, formatar o seu pendrive e vai criar um arquivo bootável dentro do seu pendrive para você poder formatar. No meu caso eu já tinha uma versão do Windows nesse pendrive, o problema é que era uma versão mais antiga, então como eu quero instalar a versão mais nova, eu estou fazendo o processo por cima, então ele vai apagar e começar a fazer a cópia dos arquivos. Então demora um pouco, porque o arquivo é meio grande, 3.8 GB, então demora um certo tempinho aí para fazer, dependendo do computador. Assim que tiver terminado eu volto e aí vocês vão ver como é que ficou o pendrive bootável para a gente fazer a formatação do PC. Bom pessoal, agora ele já está aqui no final, já está em 99%. Demorou um pouco esse processo aqui, ele é meio lento, não é muito rápido para você fazer isso, mas você usando esse programa aqui vai dar tudo certo, não tem com o que se preocupar. Então vamos só esperar que ele dê 100%, ele está terminando de copiar os arquivos aqui. Ok, ele está mostrando aqui que o backup foi completo, você pode fechar isso aqui agora, clica aqui embaixo, ejetar dispositivo, lhe dê autorização aí, tirei o pendrive. E aqui está pronto o nosso pendrive bootável. Agora a gente vai para a parte da formatação, que a gente vai instalar o sistema operacional no SSD. E aí eu vou falar algumas coisas mais para vocês. Bom pessoal, agora a gente está aqui no PC, eu vou ter que fazer a gravação pelo celular. Então vamos formatar aqui agora, ó. A gente vai colocar o pendrive aqui no computador. Então você coloca ele na entrada USB. Ele vai identificar aqui. Então a gente simplesmente dá um reset aqui no sistema. Clica aqui. Vem aqui e reiniciar. Agora a gente vai começar o processo aqui, ele está reiniciando. Então ele vai aparecer naquele monitor ali primeiro, que eu não sei porquê, mas sempre que reinicia ele pega o meu segundo monitor. A gente espera ele reiniciar aqui agora, ó. Bom pessoal, agora a gente está aqui na tela da BIOS, ó. Então na tela da BIOS o que a gente vai fazer? A gente tem aqui Boot Priority, ou seja, prioridade de boot. A gente tem o pendrive, o HD aqui, que é onde está instalado o meu sistema atual. E a gente também tem o F SanDisk Partition 1, que é o meu pendrive que está com o sistema. Então eu vou dar boot a partir dele. Então eu clico nela aqui, clico em Boot Menu, ou clico F8. Ele vai abrir aqui, ó. Então eu vou selecionar SanDisk Partition 1 e pronto. A partir daí ele vai dar boot a partir do pendrive. Vocês viram que apareceu a opção tanto do HD quanto do SSD e do pendrive, então ele está identificando tudo. Então agora a gente tem que esperar ele identificar o pendrive aí, dar o primeiro sinal para você formatar e aí você começa a instalar o Windows na partição que você quer. Ok, então ele apareceu aqui a tela do Windows, ó, para a gente instalar. Não vai dar para ver direito, deixa eu ver se vai dar para focar. Aqui, pronto. Então eu vou deixar idioma instalar, vou deixar em português.
data e hora português Brasil, e aqui embaixo eu só vou mudar esse de português ABNT para ABNT2, que é para quando o teclado tem C cedilha, ok? Então depois disso você clica aqui em avançar, clica em instalar agora, ele está dizendo que a instalação está sendo iniciada. Então nessa janela aqui ele está dizendo para ativar o seu Windows. No caso aqui eu não tenho uma chave do produto no momento, então a gente vai clicar aqui, ó, não tenho a chave do produto. Ele vai passar para essa tela. Você vai escolher a versão do Windows que você quer. No meu caso eu quero o Windows 10 Pro 64 bits, que foi criado dia 11/5/2020. Então, clique em avançar aqui. Aqui você clica em aceitar os termos de licença. Novamente, clique em avançar. Aqui ele está perguntando se você quer atualizar ou fazer uma instalação personalizada. No meu caso eu quero fazer personalizada porque eu vou colocar no meu SSD. Então, eu clico aqui em instalação personalizada, avançado. Bom pessoal, agora aqui ó, pro SSD eu tive que excluir a partição dele aqui. Eu acho que é porque ele estava formatado, se eu não me engano. Se for isso eu vou deixar uma anotação no vídeo. Eu cliquei em excluir aqui, esse é o SSD, ó, 120 GB. Então a gente vai clicar aqui em avançar. A partição de disco selecionado para instalação não está em uma ordem recomendada. Para obter informações de como instalar os discos GPT, acesse e tal. Deseja continuar, então eu desejo continuar aqui, ó. E ele está começando a instalar. Esse processo aqui pode demorar um pouco, ou pode ser bem rápido. Vamos ver como é aí no SSD. Ok, tá quase terminando aqui. Agora ele vai instalar os recursos aí. Como a gente está usando a última versão do Windows, não teria muita coisa em atualizações. Ele meio que já instalou. A gente espera aqui os 10 segundos para ele reiniciar. Normalmente deixa ele fazer sozinho. Podia apertar ali? Podia, mas deixa ele reiniciar sozinho. E quando fizer isso aqui, ó, a partir desse reboot, o que você faz? Você vai e tira o pendrive, porque senão ele vai dar boot outra vez a partir do seu pendrive, tá? Então você terminou de copiar, pode tirar aqui. Vamos ver se ele vai dar boot a partir do meu SSD, porque eu ainda não excluí o HD, então o HD está conectado no PC. Vamos ver qual dos dois ele vai usar para dar boot aqui. Caso ele dê problema de conflito, já que eu tenho dois dispositivos de instalação aí funcionando, dois sistemas, eu vou na BIOS e configuro para ele dar boot exatamente pelo SSD. Mas eu acho que ele já identificou aí que é o SSD que tem que dar boot. Vamos ver aqui, ele está preparando. Bora esperar para ver o que vai acontecer. Ok, então ele passou daquela primeira tela de preparação aqui. Vamos ver o que vai dar agora no vídeo. Beleza, ele está dando boot. Vamos ver aqui. Quero ver se ele não está dando conflito entre os dois sistemas. Se tiver, eu vou ter que mexer na BIOS para ele identificar que tem que iniciar pelo SSD e não pelo HD que ele estava usando. Vamos ver aqui o que vai dar. Ok, um momento. Então, estamos entrando na tela aí do novo sistema. Já que com o Windows instalado ele não aparece essa tela aqui, a não ser que seu PC esteja muito lento, às vezes aparece alguma coisinha assim, mas no geral ele já vai direto para a tela do Windows. Então aqui é um bom sinal, quer dizer que ele está identificando o SSD. Beleza, então vamos configurar aqui o novo sistema. Ele está pedindo para você começar com uma região, eu vou deixar Brasil, né? Então clique em sim aqui do lado. Procedimentos básicos, vamos deixar em ABNT2, lembrando que é para teclados que tem C cedilha, tá? Então, clique em sim novamente, quer adicionar um segundo layout, não estou afim, clique em pular isso aqui. Ok, deixa eu fazer mais algumas configurações aí. Então ele vai ficar atualizando algumas coisas aqui. No meu caso ele está com o cabo de rede, então ele vai conectar, vai baixar algumas atualizações provavelmente. Então é bom que ele já fica bem preparadozinho, tudo funcionando corretamente aí.
E aí ele fica dando aquelas mensagens do Windows, né? Vamos ver as novidades, aguarde, utilize não sei o que. E isso aí leva um tempinho, como é padrão da instalação do Windows aí. Ok. Então aqui ele está perguntando como eu gostaria de configurar minha conta. Então vai ser uma conta para uso pessoal. Então clique em próximo aqui embaixo. Eu não vou entrar com uma conta agora, então você vem aqui e clica em conta offline, tá? Clica aqui, ele pula esse passo. Aqui a gente pode baixar algumas coisas. Vamos clicar em experiência limitada, porque aí você pula isso aqui e você configura depois. Aqui, quem usará este computador? Então você coloca um nome aqui, ou você pode deixar em conta offline, para depois você sincronizar. Eu vou deixar tudo offline. Bom, nessa parte aqui ele está pedindo para configurar o Windows Hello, né, que ele faz o reconhecimento facial. Eu não vou fazer isso no momento, então ignorar por enquanto. É isso. Não usar o reconhecimento de fala online. Clica aqui em aceitar. Localização não. Clica em aceitar. Localizar dispositivo não. Isso aqui meio que não faz. Enviar dados. Vou deixar no básico aqui, aceitar. Aprimorar a escrita tinta, não. Não. Vamos deixar tudo aqui não, o que a gente quiser, a gente depois vai colocando aí no sistema de acordo com o nosso uso, beleza? Aqui também vou colocar em não tô afim de ficar mandando 200 mil informações, então ele terminou de configurar aqui finalmente. Agora ele veio para o meu outro monitor aqui, ficou até melhor. Beleza. Clique em não aqui. Deixe que a Cortana, agora não Cortana, obrigado. Ok. Olá! E aí a gente está aqui com um novo Windows, vamos lá. Ele vai ficar preparando algumas coisas aqui. Então, vai ficar algumas coisas preparadas aí, vai demorar um tempinho para ele iniciar tudo. Depende de quantos drivers tiver que instalar, tudo isso. E a gente vai ver como é que vai ficar o nosso novo sistema aí. Ok, e agora ele terminou de instalar aqui. Vamos só configurar isso aqui no Microsoft Edge. Deixa eu deixar aqui em português logo. Português de Portugal, tanto faz. Fechar aqui o Microsoft Edge. E tá aí, ó, instalado o Windows. Funcionando perfeitamente. Vamos abrir aqui rapidinho a aba do sistema. Vamos ver aqui em computador, ó. Então a gente está usando aqui. Opa. Deixa eu tirar essas mensagens. Ok, ele vai dar um monte de configuração de software aqui, um monte de coisa. Beleza, então aqui a gente tem aquela partição antiga que a gente estava usando no outro sistema que está no HD, ó. Aqui. A gente tem aquele outro backup que está com os arquivos. E aqui a gente tem o disco local C e o disco local D. Então, tá aqui a partição principal, com 118 GB e uma partição que é para a segurança do sistema, né? Para fazer as coisas funcionarem com 18 MB, com 96 MB no caso. Então aqui não tem nada quando você abre, então tem só arquivos para o sistema mesmo. E aqui está a partição com o Windows instalado novinho aí, ó. Beleza? Então você clicou aqui, o Windows está funcionando perfeitamente. Depois é só você configurar, colocar uma conta de usuário, todo esse tipo de coisa. E fazer todas as configurações aí. Colocar a ativação, ativar o seu Windows. E aí ele vai estar funcionando perfeitamente, tá pessoal? Basicamente é assim que você faz a formatação de um sistema. É bem fácil, depois que você faz a primeira vez, então não tem nenhum problema. Bom, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com alguma dúvida, comentem aí, eu posso responder para vocês nos comentários ou talvez trazer uma parte 2 do vídeo. Se você gostou, por favor, deixa um gostei, é rapidinho, não custa nada aí, é só clicar no botão. Se você é novo, seja muito bem-vindo, clica aí no botão de inscrever-se para fazer parte aí do canal, receber mais conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais e falou!